na minha percepção, né, o convite que todos deixaram aqui para nós, de transformação, de também olharmos os nossos medos e a nossa autopercepção, a nossa autoobservação, o nosso auto-perdão, porque isso nos traz a sensibilidade, né? A sensibilidade de respeitar o outro e entender que é só diferente. E, agregado a isso, como nós trabalhamos, né? Aí está o MUTS. Há 2 anos atrás, eu estava no IBA, no Instituto Bar Association. A Andrea é representante aqui no Brasil, ela pode falar muito mais para nós. E a grande preocupação deles, no subcomitê lá de mediação, na conversa, era como nós traríamos isso para o branco das universidades, né? Como o jovem estaria inserido nesse networking e nessa transformação, né? Nessa mudança vindo de uma origem não só do direito, né? Que a gente pudesse agregar tantas outras ciências, né? Então, fica o convite também aqui, deixado por todos, a todas as outras ciências, né? Que nós possamos fazer aí um todo. Muito obrigada a todos. E eu vou pedir que a gente, então, desfaça para formar o novo painel, que é a Revolução 4.0 e o novo profissional, com a Andrea Maia e o Ricardo Dalmasso, não Salmasso, Marques. Obrigada. Queridos, eu vou apresentar a Andrea para vocês. Além dela ter esse sotaque lindíssimo, carioca, e agradecer desde já que ela está aqui conosco, né, veio do Rio de Janeiro nos presentear. Vou contar um pouquinho da Andrea para vocês. A Andrea é mediadora, advogada empresarial, fundadora do Final Relation e da Mediar 360, vice-presidente de mediação do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, né, que é o CBMA, presidente do Comitê de Mediação do IBA, né, o Instituto Bar Association, e professora de Online Dispute Resolution da Future Law. Andrea, muito obrigada. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer às duas Cris pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Café com Mediação, que é um evento que eu acompanho já há muitos anos. Há muito tempo, né? E que começou, como a Cris aqui falou, bem pequenininho, quem esteve aqui no início, e hoje é um prazer, assim, dá muita alegria ver a quantidade de pessoas hoje acompanhando o Café com Mediação, como se desenvolveu, os grupos de estudo, que têm trazido várias questões muito importantes da mediação e dos MUTs agora para debate. Então, sempre um prazer estar aqui, um prazer estar em São Paulo, também compartilhando com essas pessoas maravilhosas, um desafio aqui falar, depois de tantos nomes aí que eu admiro a beça, né? Mas, então, partindo aqui então, para a Advocacia 4.0, eu trouxe uma imagem que eu acho que ajuda bastante a gente enxergar o que seria esse novo profissional, né? A gente está vendo aí uma mudança, não só na advocacia, mas nas profissões como um todo, né? Como foi falado aqui anteriormente, já especialmente nesse último painel, esse advento com muita força da tecnologia hoje, né? Daí a Revolução 4.0, até trouxe o livro aqui para falar para vocês, que eu acho super importante hoje, a leitura desse livro, que é a Quarta Revolução Industrial, que é da onde se parte essa ideia do profissional 4.0, que é esse profissional que tem que lidar com esse mundo cada vez mais tecnológico. Toda hora nós vemos aí, nos esbarramos com questões que eram inimagináveis há algum tempo atrás, e tendo que se adaptar a essas novas formas de trabalhar, de prestação de serviço. Então, a gente vê o paradigma anterior, que era desse profissional mais focado em ter, né, em acumular, mais preocupado com a rapidez,
mais preocupado com o ganho, e hoje já uma conversão para um olhar mais de sustentabilidade, de uma economia mais colaborativa, de compartilhamento, de uma visão de longo prazo, de ouvir mais do que falar para poder liderar. Então, essas são as mudanças que a gente vem vendo aí nas profissões de uma forma geral. E, principalmente, agora, com impacto bem grande na profissão dos advogados, em função de toda uma nova gama de conflitos que surge nesse novo ambiente, que você trabalha em escala, que você precisa de soluções rápidas e que você se depara com problemas novos e complexos o tempo todo. E aí eu trago uma outra imagem que eu tirei do Instagram e que eu acho que causa um impacto muito grande. Nós, às vezes, não paramos para pensar, mas a quantidade de informações hoje que circulam graças à tecnologia e às inovações que vieram com a tecnologia. Então, nós vemos, há pouco tempo, começou-se a falar das criptomoedas, hoje já se fala bastante do Bitcoin, e, com isso, novas questões vão surgindo, várias discussões com relação a esse tipo de moeda, né? E muitas outras discussões permeando todas essas novas tecnologias. Então, a gente já vê hoje discussões sobre a responsabilidade quando se fala em carro autônomo, em caso de um acidente, responsabilidade do administrador do grupo de WhatsApp, não sei quem acompanhou aí há pouco tempo uma multa que foi dada a uma moça, até uma moça bem jovem, porque não cuidou de algumas coisas que foram faladas em um grupo, e uma das partes se sentiu ofendida dentro daquele grupo, entrou com um processo, e, enfim, hoje a gente já tem aí um caso de uma responsabilidade do administrador pelo que foi conversado dentro do WhatsApp. Nós vemos agora também uma discussão sobre a questão do vínculo trabalhista das pessoas que trabalham com Uber. Então, são várias novas questões aí surgindo e que o advogado tem que estar preparado para trazer soluções rápidas e adequadas. Então, como foi falado em um dos painéis, cada vez mais esse olhar multiportas, né? A gente não olha mais para o judiciário como uma única solução, mas uma análise daquele conflito, um mapeamento da disputa que está em tela, as pessoas que estão envolvidas, para poder, então, buscar essa porta de saída, que pode ser a arbitragem, pode ser a mediação, pode ser a conciliação, e hoje já se falam em centenas de métodos que podem também derivar daí, se você pensar em métodos híbridos, se você pensar na utilização dessas novas tecnologias, das plataformas digitais que estão vindo com toda a força. Então, até quem se interessar por ir mais a fundo nesse tema, eu vou falar, até citar, não sei se tem problema falar, mas o blog chamado Lex Machina, que é de um colega nosso, Daniel Becker, do Tal Checker, que ele traz muitas discussões sobre esses assuntos aí que vêm surgindo, né? Agora, questões sobre privacidade. Então, por exemplo, se a gente observar Facebook, Airbnb, são novos modelos de negócio que primeiro surgiram para depois vir a regulamentação. Então, e como lidar com as questões que vão surgindo até ver essa regulamentação, como buscar as soluções para essas pessoas em países diferentes, conflitos envolvendo valores pequenos, então também pensar, como eu falo sempre, na adequação quando você pensa nesse olhar empresarial e de solução para o seu cliente. Então, esse advogado 4.0, ele vai esses escritórios novos que vêm surgindo, escritórios antigos, tradicionais também, que vêm se adaptando a essas alterações, eles buscam cada vez equipes de maior performance, né? Como é que o professor Carrari falou, essa humanidade, a inteligência do ser humano vai perdendo espaço àquele trabalho repetitivo, né? Aquelas pessoas ficam ali copiando petições. Então, isso aí, hoje, uma máquina já pode fazer. O que a máquina não pode fazer? Essa sensibilidade, a criatividade, o acolhimento do seu cliente. Então, equipes muito focadas em inteligência, pessoas que estão sempre ali estudando, inovando, atentas a essas mudanças que estão ocorrendo. Uma preocupação, hoje em dia, com o marketing digital, e aí,
não confundir com propaganda, né, com publicidade digital, que o Código da OAB veda. Mas já começa um encaminhamento assim, para a gente estar mais nas redes sociais, né? Então, hoje mesmo, o nosso evento aqui passando no Facebook, eu já cheguei, já compartilhei no meu Instagram, já fiz uma live aqui da abertura do evento. Então, a gente tem que estar o tempo todo compartilhando essas inovações e escrevendo. Então, cada vez mais é importante estar nessas mídias sociais, estar se adaptando também a esse novo mundo, né? Que antigamente, assim, pelo menos eu, quando fiz a faculdade, não vou dizer há quanto tempo atrás também, que acho que ainda estou conservadinha, mas assim, não existia nada disso, né? Não existia Facebook, não existia Instagram, mal existia a internet. Quando eu fui estudar fora, eu mandava ainda carta para minha mãe, demorava um tempão para chegar aqui. Minha mãe mandava cópia do jornal para mim pelo correio. Acho que meu filho não consegue nem imaginar isso na vida dele hoje em dia, né? E a gente ficava ali esperando chegar o envelopezinho com os jornais e as notícias do Brasil. Então, hoje é necessário o advogado ele estar inserido também nesse mundo digital, nesse mundo das redes sociais, não deve ser desconsiderado. E, com a manutenção das competências tradicionais, então, é importante para o advogado ainda ter uma boa oratória, conhecer bem das leis, regulamentos, ter uma visão do que vem acontecendo aí internacionalmente. Então, a manutenção dessas competências tradicionais é muito importante, mas com o quê de novas habilidades que a gente passa a ter que incorporar aí no nosso dia a dia para se manter nesse mercado novo. Por favor. Então, até trouxe essa outra imagem, que eu gosto muito de imagem, que eu acho que ajuda a fixar. E, recentemente, eu vi esse tweet, né? Eu também acompanho o Twitter, eu estou em todas as redes sociais. E essa imagem que fala quando o time de design perde um debate para o time de legal, né? O time do jurídico. Minha história de advogado empresarial. Eu já atuei praticamente 20 anos dentro de empresa, mais recentemente saí para montar minha prática privada, mas era sempre um embate do que o jurídico entendia que deveria ser feito e o que os outros times, as outras áreas entendiam que deveria ser rápido e, enfim, olhavam o jurídico um pouco com desconfiança, como um obstáculo para lançamento de produto, para desenvolvimento de algum projeto. Então, o advogado, hoje, ele tem que ter essa percepção de ter um olhar estratégico, um olhar de levar solução. O advogado ele tem que ser mais proativo, no meu entendimento, e buscar inovar e estar junto do seu parceiro, do seu cliente, entendendo o seu negócio, entendendo como pode inovar, questionando as soluções que já estão sendo colocadas em prática, sempre buscando a mudança. Então, esse tweet mesmo ele foi compartilhado num grupo que eu tenho de direito digital, e várias soluções foram já pensadas ali para evitar essa etiqueta enorme que foi feita uma etiqueta que é quase maior do que o produto em si, com várias informações que provavelmente ninguém vai conseguir nem ler, porque eu achei super pequeno, mas que era uma necessidade da empresa e legal. Mas como fazer para sair da caixa, como fazer para mudar esses conceitos, como fazer de forma diferente. Então, eu não vou trazer aqui as soluções que foram geradas, mas nesse grupo mesmo surgiram 3 possibilidades de fazer diferente com essa etiqueta, que partiram de advogados. Então, o advogado está junto da sua equipe, pensando junto das outras equipes da empresa, buscando soluções, forma de facilitar e, enfim, formas de alcançar o mesmo objetivo, né, que é a pacificação, evitar conflitos, mantendo, enfim, o que é necessário, né, é necessário ter as informações, mas talvez não nesse modelo aí antigo de colocar tudo na etiqueta, né. Então, isso é apenas para trazer uma ilustração, e aí aqui eu trago as competências que eu entendo que são competências muito importantes, dentre várias outras, mas hoje para esse dito advogado 4.0, esse advogado que está lidando agora com essa era da transformação digital.
que é, primeiro, a facilidade de encontrar informação de qualidade. Nós estamos num momento, como o professor Fernando falou, em que muitas coisas circulam na internet, cada vez mais rápido as informações são geradas, e você tem acesso a muitas informações, mas como encontrar as informações que são adequadas, as informações que são verdadeiras, né? Estamos aí na época do fake news, de muita informação que não faz sentido. Então, faz parte agora do papel desse advogado 4.0, dentro desse manancial enorme de informações que nós recebemos constantemente, saber filtrar essas informações e entender quais são as informações mais adequadas para a solução daquele problema que o seu cliente ou ele está vivenciando. Capacidade de prevenir e resolver problemas, né? Temos aqui o Ricardo, que eu compartilho com muito prazer e muita honra aqui o painel, que já é fruto dessa necessidade das empresas, que é um designer de resolução de disputas. Então, o advogado ele não pode mais ficar preso só a resolver o problema quando ele já está instaurado. Ele tem que estar ali o tempo todo vivenciando o negócio e prevenindo problemas que possam vir a ocorrer, e escolhendo a ferramenta mais adequada para isso. Isso é um papel que vem cada vez crescendo mais, uma necessidade cada vez mais as empresas e organizações buscam. Eu, pela Find, que é a minha empresa, participei na Rio 2016, foi feito todo um projeto para lidar com os problemas que já eram previstos ocorrerem relacionados a consumo. Teve uma outra empresa que participou, se preparando para qualquer problema que fosse relacionado às questões das obras. Acho até que o Renato também, né, fez o curso de Dispute Boards, esteve participando também dessa parte do projeto. Então, foi preparada toda uma situação para que aquele evento, que era muito importante, que o espectador, que as pessoas que estivessem vivenciando, levasse uma boa experiência. Então, hoje, a gente tem também um olhar não só para o produto, mas para cada vez maior para o consumidor, para o ser humano. Então, como levar uma boa experiência para essas pessoas? Vivenciar um conflito, uma controvérsia que se alonga, ter que ir para um juizado, um juiz... em função de um jogo que deveria ser uma alegria, não é o melhor cenário do mundo, vamos dizer assim, né? Então, as Olimpíadas eles se preocuparam em fazer todo um projeto de prevenção para minimizar o máximo possível qualquer situação que trouxesse algum tipo de desconforto ou controvérsia. E foi muito bem sucedida em todos os campos que ela foi implantada, né, que era tanto a parte de consumo, venda de produtos e ingressos, quanto a parte das obras. Então, essa capacidade de prevenir e resolver problemas, então, conhecendo as técnicas da mediação, que já foi bastante falado aqui, conhecendo a arbitragem, conhecendo a conciliação, que eu entendo que aqui no Brasil poderia ser mais explorada. Em outras partes do mundo, a gente vê, enfim, seria a mediação avaliativa, né, aquele terceiro neutro, mas mais opinativo. Então, acho que a conciliação ela poderia ser mais bem explorada aqui. E a utilização dessas plataformas digitais que vêm surgindo, né? Acho que assim, ainda existe uma certa resistência com a utilização da tecnologia e dessas plataformas, mas eu entendo que elas vieram para ficar, que elas vieram para agregar, e o importante é realmente conseguir se adaptar e tirar o melhor delas e nos focarmos em desenvolver mais as nossas, justamente, habilidades humanas, né? Por isso vem crescendo tanto a procura pelos cursos de filosofia, enfim, antropologia. Então, cada vez mais essas faculdades talvez não fossem tão faladas há algum tempo atrás, vem crescendo e ganhando destaque, né? Então, você observar mais, você pensar mais, e você pensar diferente, né, mudar a situação que está na sua frente. Então, essa capacidade então, de também conhecer as ferramentas tecnológicas que podem ser usadas, que podem nos ajudar, sem, no entanto, ser engolidos por ela, né, preservando toda a nossa parte principal, que eu entendo, para quem vem para uma faculdade de Direito, que é a parte da inteligência, do estudo, da humanidade.
que não será, acho que jamais, eu espero, substituída por uma máquina, né? Isso aí, inclusive, é um tema que tem sido muito falado na International Bar Association, como é que a Cris falou. Eu hoje sou presidente do comitê de mediação, e já há uns 3 anos para cá que vem se falando sobre a tecnologia na mediação. Ano passado foi muito debatida a questão da inteligência artificial, se o mediador seria substituído pela inteligência artificial. Né? A resposta, pelo menos até o momento, é que não, justamente a humanidade, a sensibilidade é que vão prevalecer, mas a inteligência artificial pode ajudar muito em conseguir captar informações para ajudar na construção dessas tomadas de decisão necessárias. E esse ano a International Bar está tendo tanto discussão com relação à tecnologia e inteligência artificial que um dia inteiro vai ser dedicado ao estudo, aos debates do impacto dessas novas tecnologias no direito como um todo, né? A International Bar ela tem mais ou menos entre 15 e 20 mil associados no mundo inteiro. Geralmente, esse congresso vão entre 5 e 6 mil pessoas, e, realmente, cada vez mais, o papo do momento é tecnologia, Bitcoin, smart contracts, blockchain, coisas que eu ainda estou até tentando me situar, porque é tudo muito rápido, né? Então, esse advogado ele deve conhecer de todos esses novos nomes, essas novas ferramentas que surgem aí. Ser proativo sempre em qualquer profissão, mas ser menos reativo, né? Aquele advogado que ele, como eu falei, o designer, ele não espera tanto chegar ao problema, ele já vislumbra o que pode ser alterado e propõe, né? Não fica tão passivo. E ter uma boa rede de relacionamentos, cada vez mais nós vemos algumas pessoas já buscando práticas autônomas, individuais, muitas pessoas entrando no mercado, nem todo mundo tem a possibilidade de entrar para um escritório. Então, que você tem hoje também toda essa possibilidade de atuar em rede, individualmente, ao mesmo tempo, se conectar, estar em rede e trabalhar muito com indicações. Então, uma boa rede de relacionamentos, com certeza, hoje é bem relevante para o advogado, esse novo advogado, né? E essa visão de negócios e pensamento empreendedor, para poder atuar dentro desse novo mundo. Então, cada vez também o advogado precisa atuar com custos mais baixos, atuar em escala, atuar em rede, utilizar tecnologia, pensar no marketing do seu escritório, pensar nas soluções mais econômicas. Então, eu falo que ele tem que pular rente em várias disciplinas, né? Marketing, economia, contabilidade, e etc. Então, até trouxe também essa capa que saiu essa semana na revista Você S.A. Então, está bem fresquinha, que fala sobre a inserção do profissional como todo, né, genericamente, no mercado, como se fazer para se destacar. E um dos pontos que vem ali é saber resolver problemas. Então, serve não só para a nossa vida como advogado, quem não está aqui na Faculdade de Direito, acho que para a vida inteira, para a sociedade, melhor é realmente você conseguir lançar a mão de resolver por conta própria os seus problemas, ao invés de delegar para um terceiro. E ter essa capacidade também de transitar no mundo mais tecnológico e comunicação, né, que permeia. Infelizmente, às vezes, nós nos perdemos dentro dessa tecnologia, ou não sabemos nos comunicar nessa tecnologia, mas a importância de saber ouvir, a famosa escutativa da mediação, saber falar de uma forma positiva, saber refrasear. Então, todas essas técnicas aí de comunicação, saber ser assertivo sem ser grosseiro, né? Aquele beyond winning, né? O equilíbrio entre empatia e assertividade, se colocar no que é importante, no entanto, sabendo se colocar de uma forma positiva. Então, que perpassa toda essa fala da Você S.A., ela perpassa justamente esse trabalho do mediador, que é de trabalhar comunicação, resolução de problemas, e, mais recentemente, também lançar a mão dessas ferramentas tecnológicas. Além disso, o advogado 4.0, como eu falei, até assim, fazendo aqui
um resumo do que eu vim falando aí, é saber utilizar, então, essa tecnologia a seu favor. Acho que a tecnologia veio para ficar, então não adianta ir contra, saber como incorporar a tecnologia à sua prática, à sua vida, e, ao mesmo tempo, destacar os outros pontos que não vão ser substituídos por essa tecnologia. Transitar em diversas disciplinas, como eu acabei de falar, buscar a solução mais adequada ao caso concreto. É o caso do desenho de sistemas de resolução de conflitos, desse famoso tribunal multiportas, que agora tem centenas de portas, se pensarmos nessas ferramentas tecnológicas que vêm surgindo. E fazer essa análise mais global da questão, né? A análise jurídica acompanhada do impacto social, econômico, e outros impactos que podem vir a se desdobrar dessa solução jurídica que é oferecida. Então, assim, para fechar, né, o tempo aqui hoje, eu não quero me estender muito, ultrapassar muito o que a gente combinou, mas eu trouxe alguns elementos da inteligência artificial, que são justamente os pontos que eu acho que podem nos ajudar e que nós devemos estar abertos para toda essa nova tecnologia, essa nova inteligência, para os pontos positivos, como falei, então, a possibilidade de prever alguns resultados. Lógico, você está falando com o ser humano é imprevisível, mas se você traz algumas possibilidades de solução, alguns caminhos, isso já ajuda bastante. A inteligência ela consegue captar e trazer bem mastigado, assim, como foram feitos em outros casos, soluções para outros casos parecidos. Obviamente, sempre o advogado e a parte fazendo o que é melhor para si, mas ele pode ajudar nesse filtro de informações, né? Traz padrões, você consegue identificar o que está se repetindo, o que está errado, o que precisa ser corrigido. Então, é uma série de coisas interessantes e boas que a inteligência artificial pode trazer, que eu acho que nós não devemos nos assustar, devemos abraçar e, como eu falei, destacando ainda o que a gente tem de melhor, que é justamente essa sensibilidade à humanidade. E eu, além do Quarta Revolução Industrial, até aproveitei e trouxe também o livro chamado Tomorrow Lawyers, que a gente também gostar desse tema. A gente recebeu esse ano aqui no Brasil o professor chamado Richard Susskind, que é professor de Oxford, que é um professor que, há algum tempo, já prevê algumas mudanças no nosso direito, e, justamente, ele fala do advogado mais como um construtor, quase como um engenheiro de soluções, um arquiteto de soluções, usando, sim, essa parte toda de exatas, mas aflorando mais, então, essas outras disciplinas de filosofia, de antropologia, e resoluções de conflito, inclusive, ele fala sobre as MASCs, né, as resoluções alternativas de disputas. Então, era isso que eu tinha a falar, e eu desejo sucesso a todo mundo aí que é estudante, que já vai entrar aí dentro de um mundo bem diferente do que era o meu quando eu me formei. Eu vou passar aqui a palavra para o Ricardo. Bom, enquanto o Ricardo inicia ali a apresentação, vou contar um pouco da vida dele, né? Ricardo é mestre e doutorando em Direito Processual pela USP, Dispute Resolution Manager no Mercado Livre, Litigation Counsel Lead Latam no Facebook, atuou nas equipes especializadas em resolução de disputa dos escritórios Pinheiro Neto, em São Paulo, e Skadden, em Nova York, e exerceu cargos de gestão em associações de incentivo ao estudo de temas de resolução de disputas e professor convidado para temas de resolução de disputas em diversas instituições. Ricardo, gratíssima. Eu que agradeço. Primeiro, bom dia. É um prazer estar aqui. Acho que tem alguns protocolos anteriores. Primeiro, me colocar para falar depois da Andréia é uma complexidade imensa. Principalmente sobre um tema que é tão caro para ela e que ela é uma das maiores referências. Segundo ponto, eu agradeço muito ter sido convidado, apesar de que a Cris me deixou um pouco envergonhado no comecinho, mas eu acho que a história, pelo que eu passei, acho que para os estudantes, acho que ela é bem representativa de tudo que a Andréia estava falando.
porque eu, no primeiro ano da faculdade, comecei a trabalhar num escritório bem conservador e bem... Hoje, mais conservador, hoje menos conservador, aqui de São Paulo, que é o Pinheiro Neto. Fiquei 10 anos lá, muito focado em contencioso, na forma mais limitada, mais adstrita a esse ponto. E o Multi, por exemplo, foi um dos métodos que me possibilitou abrir a cabeça, perceber que contencioso era uma das formas de seguir a vida. E acho que, para os estudantes, esse é um bom exemplo de como o direito tem muito mais oportunidades. E acho que a minha carreira acabou levando a isso. Eu já percebi que eu não vou conseguir usar minha apresentação, então vai ser tudo no gogó mesmo, tá? Desafio para falar em 10 minutos, e eu vou ser controlado para falar exatamente em 10 minutos. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar, e eu vou focar bastante na fala da Andrea, e até acho que o professor Fernando estava dizendo, da relação do direito com as outras áreas. Acho que essa é uma coisa que, para todo mundo, ficou pouco clara aos poucos. Ficou pouco clara para o advogado durante a graduação e é menos clara ainda. A Andrea mencionou alguns exemplos de interação com outras áreas, e acho que, para quem trabalha em empresas de tecnologia, esse é um dos maiores desafios. Como lidar com um engenheiro, como um profissional do direito teria que lidar com um engenheiro. E, de fato, nós somos vistos, muitas vezes, como uns bichos diferentes. E eu acho que tem muitos profissionais do mercado hoje que são muito, muito competentes e muito habilidosos em lidar, em ser vistos dentro da empresa e fora da empresa. Isso eu estou falando do advogado interno e do advogado externo. Conheço pessoas que fazem muito bem o trabalho, tanto internamente quanto externamente, de ser visto como parceiro do negócio, de ser visto como um empreendedor em si. Acho que aquela visão do advogado, acho que para todo mundo já ficou bem clara, aquela visão do advogado que é aquele que, quando é envolvido, embarrera uma operação ou traz empecilhos para a operação, acho que aquela visão já está bastante defasada. E em empresas de tecnologia, inclusive, isso é até mal visto. Acho que, principalmente o advogado de contencioso, principalmente o advogado que sempre se trata, agora vamos falar com esse cara, porque esse cara é o que vai nos ajudar a entrar com uma ação, ou que vai ser mais combativo. É muito curioso, às vezes, quando nós estamos em reuniões e entra alguém e está esperando por alguém um pouco mais combativo, e entra alguém com um perfil muito mais soft, e tem todas aquelas soft skills que todo mundo fala, de que estão todas que a Andrea estava falando, de ser comunicativo, de ouvir, de lidar com as outras áreas de negócio. Vou falar o exemplo do Mercado Livre, a empresa que eu trabalho hoje, e minha equipe está aqui para ser testemunha. Tenho muito orgulho de fazer parte de uma empresa como essa, que é uma empresa que, se vocês verem, já foi premiada várias vezes, justamente por quão revolucionário o jurídico é. Quão revolucionário, os próprios profissionais lá dentro são premiados por isso, e não estou falando de mim, estou falando deles, em que uma série de projetos, eu vou dar o exemplo de pelo menos de 2, para focar bastante no que se tem falado de ODR. Eu não sei se todo mundo... Acho que a gente falou bastante de ADR aqui, dos métodos adequados ou alternativos de resolução de conflitos. Acho que cada um tem tratado esse tema sob um diferente ponto de vista. Eu queria adicionar um diferente para vocês. E o ODR? E a Andrea falou rapidinho, todas as plataformas. Acho que todo mundo já deve ter ouvido aqui das Legal Techs ou das Law Techs, que são aquelas plataformas que servem ou para facilitar medidas de acordo. Uma das principais hoje, a mediação online, a MOL, que é uma precursora e que oferece plataforma e serviço completamente online. Como lidar com isso? Como o profissional de direito lida com isso? Como que um advogado de resolução de disputas lida com isso? Acho que mencionou-se em uma das palestras, a verdade é que é incômodo. A verdade é que é chato. A primeira vez que te falam isso, você fala, mas não é assim que eu aprendi. Não é assim que eu lidei com esse tema. E o mais fácil é você reprimir, falar, não, vou voltar para o back to the basics. E a melhor solução é conheça. O ODR, para quem tem interesse nesse estudo, tem sido... O conceito é muito amplo. É basicamente resolução de conflitos de forma online. Não é simplesmente pegar um ADR e adicionar tecnologia. Acho que um dos principais desafios do processo, de uma forma geral, acho que no ramo acadêmico tem se falado muito sobre isso, sobre quão difícil é para o processo judicial, em especial,
ser democrático e passar para o usuário daquele serviço a confiança. Passar para... Acho que, não sei se todos aqui já estiveram envolvidos em um processo judicial, eu duvido que alguém aqui diga que se sentiu efetivamente representado pelo formato que é adotado no Poder Judiciário, seja no juizado especial civil, seja num processo comum. Será que esse é o processo democrático que nós queremos? O ODR ele começa muitos passos na frente. Ele começa em passos em que, inclusive com estudos que se fala de cognitive bias, né, de vieses cognitivos, de realmente entender o consumidor final e dizer, eu sei como esse consumidor ou como esse usuário vai se sentir mais representado nesse procedimento. Vou dar alguns exemplos. Vou começar por um público, que não sei se todo mundo já ouviu falar, que é o consumidor.gov. Tem se feito muitos elogios ao consumidor.gov, que é um canal público vinculado ao Ministério da Justiça, Senacom, em que as empresas voluntariamente, não é obrigatório, então voluntariamente se sujeitam para que as reclamações sejam feitas lá, reclamações no sentido amplo, porque não necessariamente é um processo que alguém vai julgar, mas em que se abre todo um canal de resolução de conflitos online para que a empresa seja ouvida e possa resolver o problema. A taxa de sucesso do consumidor.gov é acima de 90% há muito tempo. Por quê? Porque o consumidor ele se sente completamente representado. Ele vê aquele processo como um processo democrático no momento em que ele tem voz, ele consegue efetivamente escrever escrever qual é o problema que ele teve, ele consegue juntar provas do problema que ele teve. Esses desafios que a gente tem visto hoje em dia. E as empresas têm que incentivar isso cada vez mais. Vou citar o exemplo do Mercado Livre, vou citar o exemplo do eBay. Acho que é um exemplo internacional, mas o eBay é conhecido mundialmente por ter uma das melhores plataformas de ODR, que é nada mais do que um canal de reclamação efetivo, em que é algo que o Mercado Livre faz também, modéstia à parte, muito bem, que é quando você começa uma reclamação, abre-se, de certa forma, um canal com o vendedor, e, de certa forma, o Mercado Livre atua, e o eBay, nesse caso, como mediador, não no sentido mais técnico da palavra, mas como uma intermediação entre a resolução. Tudo online, tudo da forma que a contratação foi dada. Acho que um dos pontos que eu ia passar na minha apresentação é qual é o receio, às vezes, das pessoas de lidar com o online por completo, né? Acho que ainda existe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, às vezes, uma sensação de que o que você faz no mundo online ou é uma terra sem lei, ou que você está escondido, que existe um anonimato em plataformas. Acho que a gente já viu até algumas decisões de tribunais eleitorais, principalmente, determinando a remoção de conteúdos do Facebook, do Google, do Twitter, dizendo a Constituição brasileira veda o anonimato, então você não pode se manifestar. Essa é uma interpretação dos fatos e do mundo real completamente dissociada da verdade, porque hoje, na maioria das plataformas, ninguém é anônimo. A maioria das plataformas cumpre o Marco Civil da Internet, possui dados pessoais e pode, mediante ordem judicial ou mediante, dependendo da causa, até administrativamente, fornecer dados para identificar. Então, nessas plataformas que eu estou dizendo de ODR, algumas pessoas podem dizer, mas eu não compro online porque eu tenho medo. Eu não participo dessas plataformas porque eu tenho medo. Com todo respeito, acho que existem hoje mecanismos judiciais e de muitas empresas administrativas para que essa resolução seja feita da forma mais eficiente possível. Vou tocar num último tema, que eu sei que nós estamos com o tempo apertado aqui, que é realmente essa visão do advogado interno. Quando eu trabalhava em escritório, quando eu mudei para o escritório interno, para o interno do jurídico interno, me perguntaram por quê? Do que você mais gosta? E era muito curioso que, quando eu fiz essa mudança, tinha um motivo em especial que era característico do jurídico da empresa, que hoje não é mais. Eu estava até conversando acho que com o André, com algumas pessoas, que era uma análise macro do problema, que era uma análise macro de quais são as situações, que é fazer essa análise da resolução de disputas pré e pós no sentido macro. Eu acho que uma coisa que acontece com muitas pessoas que vão para o in-house, às vezes, é que elas, e aconteceu comigo, elas perdem o apego por um caso específico. Quando alguém vem me contar um caso específico, eu me incomodo, porque eu não quero entender aquele caso específico. Eu quero entender aonde aquele caso específico se enquadra numa situação macro
e de que forma aquilo está afetando ou a empresa ou toda a situação do Brasil. Essa é uma mentalidade que era muito característica do jurídico de in-house, do jurídico interno. E hoje ela é uma mentalidade que, na verdade, ela passou para a área do direito por completo. Vou dar outro exemplo. Quando uma área de business vem te perguntar, podemos seguir esse caminho? Não adianta você chegar e falar assim, não, eu tive um caso em que isso aconteceu. Isso não cabe mais. O que se busca é uma análise, não gosto muito desse termo, mas é uma análise holística, é uma análise completa. Então, acho que um dos desafios que nós temos hoje, como profissionais do direito, principalmente de empresas, e eu falo aqui muito de empresas de tecnologia porque é a experiência que eu tive, mas pensem no seguinte, qual empresa hoje não lida com tecnologia? Acho que há uns 5, 10 anos, todas eram empresas, a maioria das empresas de tecnologia lidavam com isso. Hoje, todas as pessoas que faziam basicamente o mercado físico, hoje fazem o mercado eletrônico também. Então, com essa reflexão, só queria agradecer novamente o convite da Cris. É um prazer estar aqui. E, como ela disse que eu só tinha que fazer provocação e não dar resposta nenhuma, eu só provoquei. E a minha provocação é essa. A minha provocação é qual é a função que você acha que o advogado tem que ter? Seja advogado interno ou advogado externo. Qual é a função que você quer assumir? Você quer ser um embarreador ou você quer ser aquele que vem com propostas diferentes? Vou contar um último caso, que aconteceu quando eu estava na minha última empresa. Uma vez o time de produtos. O que eu manjo de produtos? Não manjo nada. Né? Mais produtos de empresa de tecnologia. Eles falaram assim, olha, nós vamos lançar esse produto. E eu pensei, ixi, esse aqui não vai funcionar. O cenário brasileiro não vai funcionar. As barreiras que a gente vê. A gente nunca diz não faça, né? A gente diz, esses são os riscos. E eu pontuei, os riscos são esses. E daí o cara do produto fez uma pergunta para mim que me surpreendeu por completo, que foi, então, qual é a sua proposta? Daí eu falei, não sei, eu não fiz faculdade de produtos, né? Nem de engenharia de produtos, nem é uma pergunta difícil. Só que aquilo me foi acho que foi um aprendizado muito grande para mostrar como todos nós temos que ter esse desafio de pensar. Assim, as pessoas falam fora da caixa, mas acho que às vezes a gente tem que só chutar a caixa e nem se importar onde ela está. Então, eu queria colocar essa reflexão para vocês, de pensar qual é a posição que vocês querem assumir nas reuniões que vocês assumirem, nas audiências que vocês assumirem. Acho que falou-se aqui do problem solver, né? É isso. O advogado especialista em resolução de conflitos, hoje ele é um problem solver, no pré e no pós. E quem quiser saber um pouco do que o Mercado Livre faz nessa linha, a gente bate um papo depois. Obrigado. Eu pensei que ia contar para nós. Quero agradecer demais. E nós estamos no desafio do tempo. E, chutando a caixa, eu vou para o último painel. Pedir para que a gente desfaça aqui esse painel e compor o último, que vai ser sobre justiça restaurativa e as considerações finais. Vou pedir para o doutor Egberto Penido compor aqui conosco o palco. O Judson Vieira. O professor Flávio Caetano. E o professor Claudemir Galvani. Podemos começar pelo professor Egberto? Boa tarde, pessoal. Não sei se já é boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer uma fala aqui bem breve. Primeiro, eu gostaria de agradecer à equipe da ProCRC, da Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, que trabalhou bastante para que esse evento acontecesse, em especial o Fernando Tadeu e a Vitória, que estão ali. E dizer também que o Fernando Tadeu ele é o mediador oficial da universidade
nas questões de conflitos, de grandes conflitos. Ele é credenciado pelos estudantes, ele tem legitimidade entre os estudantes para mediar as questões que envolvem ocupação de prédio, reforma de currículo, tudo aquilo que causa um conflito, um estresse na universidade. Os estudantes confiam bastante no Fernando Tadeu e ele não tem as técnicas aqui que a gente está falando sobre mediação, mas ele é muito bom nisso, inclusive deveria dar um curso para a gente, né? Eu queria também agradecer quem está por trás aqui da ProCRC, que é os colegas que estão trabalhando lá, os professores assessores, o professor Malheiros, que confiou na gente para que o evento acontecesse. Bom, falando um pouco do Núcleo de Justiça Restaurativa da PUC, quem entra na PUC, especialmente os estudantes, eles já sabem que não vai colar o método tradicional de resolução de conflitos. Aqui não adianta vir com o peso da lei, do poder, porque aqui o buraco é mais embaixo, né? Aqui já tem uma tradição de diálogo, de conversa, de entendimento. E então, quando o professor Malheiros assumiu a Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, ele já veio com essa ideia, falou: olha, a gente tem que começar a tratar as questões do conflito. Só antes de seguir, a Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, ela é o setor lógico do desencadeamento dos conflitos na universidade, né? Então, sempre que tem alguma situação conflituosa, chega na gente, chega no nosso programa de atendimento comunitário, que é o PAC, que tem também pessoas lá que eu gostaria de agradecer o trabalho. E então o professor Malheiros já veio com a proposta, levou para a nossa reitora, a professora Maria Amália, que também, já independente de conhecer essas ferramentas antes, ela já tinha uma afinidade com esse tipo de situação, né, de tratamento de conflito. Bom, a gente trabalhou aí gratuitamente, doutor Egberto, doutor Marcelo Salmazo, a Andréia e a equipe aí do tribunal e outras pessoas, para a gente discutir um formato de núcleo de justiça restaurativa que se adaptasse às características da PUC. A gente trabalhou bastante, tem um projeto bem fundamentado, bem próprio da universidade, que agora está naquela questão de implementação. A gente tem a vontade, mas tem um pouco da dificuldade da burocracia para que ela, de fato, se materialize dentro da universidade, mas vamos conseguir, certamente. Temos também já uma conversa com a Cris, né, com o professor Flávio, para a gente implementar também um núcleo de mediação, que, bom, para a gente os métodos alternativos são muito caros, a gente acredita neles, então, por isso, vamos destinar bastante esforço para que isso se concretize na universidade. Especialmente sobre justiça restaurativa, eu voltei ao programa de estudos pós-graduados em administração, e esse assunto ele contamina. Então, vou até dizer aqui para o doutor Egberto e para o doutor Marcelo Salmazo que o próximo boleto do mestrado eu vou mandar para eles, porque eu estou estudando a solução de conflito nas organizações e meu objetivo é tocar as organizações de que a solução adequada dos conflitos interpessoais traz um avanço para o seu negócio. O tempo da mediação, o tempo da solução de conflitos via justiça restaurativa, ele não é tão adequado para a solução de conflitos no mundo empresarial, mas eu acho que ele tem lugar e, na verdade, ele é necessário para o bom desenvolvimento da organização e das pessoas que lá trabalham. Eu vou aproveitar aqui, só para encerrar minha fala, chamar o doutor Marcelo Salmazo, que é um dos gurus da justiça restaurativa, que junto com o Egberto, que é meu ídolo, e vou assistir, como todos vocês. Obrigado. É nosso ídolo, né? Em justiça restaurativa, hoje, quando nós falamos aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma,
A pessoa do Egberto é muito acalentadora para todos nós. O Marcelo também está vindo nos trazer, nos brindar, e que vocês possam compartilhar isso mundo afora. Eu tenho que contar um pouco do Dr. Egberto, né, a vocês, até pelo belíssimo trabalho que ele vem trazendo a nós. Ele é juiz responsável pelos trabalhos do Grupo Gestor de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, juiz titular da primeira Vara Especial da Infância e Juventude da capital, com formação em mediação transformativa, comunicação não violenta e justiça restaurativa, desenvolvendo projetos e ações neste campo desde 2004. Juiz membro da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJ aqui de São Paulo, juiz responsável pelos trabalhos na justiça restaurativa também do TJ, integrou o Comitê Científico da Associação Brasileira dos Magistrados para a disseminação da justiça restaurativa em âmbito nacional, integrou o Grupo de Trabalho para Desenvolvimento da Justiça Restaurativa no Brasil, no CNJ, que resultou na Resolução 225 do CNJ, coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa junto às varas especiais da Infância e Juventude da capital, e eu vou agregar mais um, né, que é o nosso futuro núcleo. Ele está como membro do Núcleo de Justiça Restaurativa aqui da PUC São Paulo. É apenas questão de pouco tempo que esse núcleo sairá como pioneiro, depois vem o de mediação. Nós vamos contar contigo também e com o Marcelo, ambos estão formalmente no Núcleo de Justiça Restaurativa aqui da PUC. Então, falta mais esse no seu currículo. Muito prazer novamente estar aqui contigo nesse palco, que já esteve outras vezes aqui. Obrigada, Egberto. Então, boa tarde, passamos para a tarde, né? Então, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui novamente nesse espaço. Eu também me formei na PUC e realmente estar aqui no Tucarena faz toda a diferença, né? A gente trabalha, acho que vem numa tradição de direito apolínea, e a gente está no universo de Dionísio. Então, vamos lá, como diz Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, fazer um movimento caórdico, né? Como é que a gente trabalha caos e ordem, que esse é o desafio, me parece não, de todas as alternativas, né? E quiçá, logo, deixarão de ser alternativas, né, para as harmonizações e pacificações e transmutações, né, de conflitos e situações de violência. Quero agradecer muito, né, a reitoria da PUC, a professora Maria Amália, que, logo que ela assumiu o mandato dela, ela falou com o Malheiros e falou: quero um núcleo de justiça restaurativa. Quero agradecer a todos os professores aqui presentes, Cristiana Marques, Flávio Caetano, Cristina, Fernando, meu colega de muito tempo, professora Cristina, Renato, enfim, todos que também me antecederam nas falas, todos aqui presentes, né, que tanto inspiram, né, e mostra que, na verdade, a gente está quase que vivendo uma revolução, não vou dizer silenciosa, porque a gente faz um pouco de barulho também, né, assim, mas né, estamos vivendo tempos sombrios, sem dúvida nenhuma, né, mas também algo de novo vem amadurecendo e vem surgindo, e que é um risco que eu vou pontuar um pouquinho durante a minha fala, né, o quanto que essa novidade pode ser cooptada, né, e está a serviço do quê? Que eu acho que essa é uma pergunta norteadora, né? Todas essas alternativas a serviço do que estão, ou podem estar a serviço do quê? Bom, e quero agradecer a companhia do Marcelo, que gentilmente também puxamos ele para cá, por toda a sapiência que ele tem. O Marcelo assumiu a relatoria da resolução 225, que pauta a justiça restaurativa no CNJ, que pautou uma política pública de justiça restaurativa no CNJ, e aí já faço um parente, Flávio Caetano, para dizer também ali os bastidores foram tensos, criativos, né? Porque é daí que sai dessa tensão criativa que surge, né?
e também sustentamos muito o viés da interdisciplinariedade, da intersetorialidade, da interinstitucionalidade, né, que a justiça restaurativa não é só nas ambiências forenses, mas principalmente na origem dela, nas comunidades e na sociedade, enfim, sustentamos muito isso, e isso dialoga muito também com a 125 também da mediação, e o Marcelo toreou isso brilhantemente ali na relatoria. Também a presença da Andréia, que está aqui como supervisora do serviço do TJ, e também que tem contribuído muito para os norteamentos desse núcleo que está em processo de parto aí. Um dos desafios, antes de falar desses desafios do núcleo, quero também retomar essa homenagem tão carinhosa que foi feita por professor Malheiros, né, a quem eu tenho tão em conta, e talvez em algumas encarnações, quem sabe, talvez pode ser, né, algumas, muitas, eu chegue no que o Malheiro irradia, né, assim. E ele está nesse desafio, né, que é da vida, né, nós vivemos com vidas e mortes, mas ele está firmão. Eu tive ontem lá com ele, é impressionante como o coração dele, né, é forte, e logo ele estará aqui com a gente. Mas o mais não, né, e uma das grandes inspirações, né, que o Malheiros me ensina, me inspira, que é quando eu vejo, não, o Malheiros está continuando, então eu tenho que continuar, porque trabalhar com a vida, e ainda mais quando a gente chama para si essas responsabilidades de mudanças de paradigmas, de inovações, os contramovimentos, os refluxos, as confusões são imensas, imensuráveis, assim, inimagináveis, e aí cansa, né? Assim, não, já dei conta, vamos passar o bastão, etc, etc. E o Malheiros está lá, está lá. Está lá, assim, falo, então eu tenho que continuar um pouco, porque, de fato, isso não é uma figura de retórica, né? Eu não é que eu acredito, não é um ato de fé, mas eu testemunho que todas essas práticas que foram faladas anteriormente, e também a justiça restaurativa, salva vidas. É uma questão de vida, assim, quando bem feita, porque pode também atrapalhar. Um compromisso de qualidade é fundamental, e isso é uma tônica, né, que para mim não ir nessa festividade. E o Malheiros me inspira nesse sentido, como ele tem a crença, a fé no ser humano, a compaixão. Ele citou aquele caso lá atrás, quando ele tinha 14 anos, que ele foi na favela, e alguns anos atrás, poucos anos, ele estava com ele no Cratóide, porque ele ia fisicamente na Cracolândia, não era no Cratóide, na Cracolândia, né, à noite, né, olhar aquela situação. Estávamos caminhando lá, de repente vem, né, uma senhora totalmente, né, em condições muito precárias, vestidas com saco de lixos, abraça a perna do Malheiros. Meu pai, me tira daqui, né, assim, me tira daqui, por favor, né. A vida dá sinais, né, porque alguém que se aproxima, que não conhecia, e chama meu pai, me tira daqui, né, assim, para ver como isso irradia mesmo. E eu vou fazer um link com relação a isso, mas só para dizer, e o Malheiros aí cuidou, né, chamou o SAMU, acompanhou, né, com um compromisso realmente efetivo. E eu pontuo isso porque ele também me inspira, a questão da justiça, e tudo que, no meu ponto de vista, a gente está falando aqui, e quando se fala de justiça restaurativa, mais do que está falando, talvez, de um aprimoramento do sistema criminal, ou do sistema punitivo, de uma cultura violenta, a gente está falando de nós mesmos nessa relação. Começa com nós mesmos. Isso é fundante, isso é estruturante, e isso não é algo, vamos dizer, no sentido banalizante, pejorativo, festivo, de paz, amor, etc. Isso é estruturante, né? Justiça restaurativa, então vou fazer um recorte com justiça restaurativa, começa conosco mesmo, da forma como nós não nos avacalhamos, não lidamos conosco mesmo com violência, e como que a gente começa a mudar esse olhar. Eu tinha preparado um PowerPoint, mas, por conta do tempo, eu vou pular, tentar fazer uma síntese. Só vou deixar eu vou usar só 2 ou 3 imagens, só se puder avançar um pouquinho mais,
Só essa imagem, que é uma imagem que eu uso muito nas minhas apresentações, porque passa por isso que eu estava pontuando, como essa mudança de lentes, como essa mudança de olhar o mundo, a realidade, né, como é importante, né, porque aqui tem uma imagem de uma mulher jovem e uma mulher idosa. Não sei se todos estão vendo a mulher idosa ou a mulher jovem, mas tem ambas. O fato de não estar vendo uma não significa que ela não esteja ali, né? Da mesma forma que, durante muito mais tempo, pensou-se que o Sol girava em torno da Terra, e era o contrário, da mesma forma que o fato de a gente não ver como lidar com a violência sem ser violento, nas suas mais diversas matizes, através do castigo, da ameaça, do constrangimento, da vergonha, etc., não significa que nós não saibamos fazer. A natureza humana, e isso que o Malheiros me mostra, é compassiva. E isso que a comunicação não violenta mostra, e isso que muitos que estão nesse caminho aprendem. De fato, né? E isso também não é só paz e amor. Chegar nessa essência é passar por muitas sombras, por muitas resistências. Mas o trabalho todo está nessa mudança de olhar, né? E isso passa por um revisitar nas nossas crenças, porque se a gente acredita que é de pequenininho que se torce o pepino, que pau que nasce torto morre torto, que torto é um valor negativo, e por aí afora é assim que nós vamos ver o mundo, é assim que nós vamos nos pautar e agir. E esse é um risco, desculpa estar um pouco chato nesse ponto, mas nessa trajetória de 15 anos ou mais que nós estamos de justiça restaurativa, a gente tem visto tantos desvios, tão bem intencionados nisso, e isso é um ponto fundante para a implementação da JR, né? Ter isso, esse orar e vigiar permanente, e ter esse trabalho interno permanente, né? Que a natureza humana é compassiva. E como é que nós chegamos nisso, e como é que nós temos que alongar os músculos atrofiados dos nossos olhos de percepção da realidade e o agir. É simples. O simples não é fácil, a gente já sabe, quem trabalha também nesse campo sabe disso, né? Da mesma forma que eu posso ficar aqui de pé, dobrar meu corpo sem dobrar meu joelho para tentar botar as mãos no chão e não conseguir, enfim, porque meus músculos não estão alongados, mas se eu alongar, eu chego lá. É simples, mas precisa de trabalho, trabalho e trabalho. E mais um pouco de trabalho. E trabalhar nesses campos, também, novamente, referenciando a todos, é muito trabalho, né? Dá trabalho. Não tem magia no sentido também festivo. É uma outra alquimia, mas é de muito, muito e muito trabalho. E trabalho no coletivo, né? E isso é muito importante, nesse diálogo da diversidade, né? de ir junto. Hoje não tem a figura do herói. Muito obrigado pelas referências, né, dos currículos, assim, tem muitas pessoas, mas hoje não tem a figura do super-homem. Temos pessoas que avançam, são referências, etc., mas a justiça restaurativa e todas as outras práticas, elas serão implementadas, e aí eu falo também do direito sistêmico, também, que eu tenho acompanhado muito, tem muita coisa bacana, tem muita coisa desafiante, e muitos, enfim, mas nós vamos caminhar no coletivo. É assim, é junto. E esse trabalho de construção de coletivo é um outro aprendizado. Como trabalhar em cooperação e não em competição. E isso, essas práticas, mas eu vou agora focar só exclusivamente, não vou dialogar com as demais. Na justiça restaurativa, ela também é fundante. A questão da corresponsabilidade e da construção mínima de consenso, e isso não quer dizer construções de pontos uniformes, únicos, mas como que a gente vai caminhar junto, inclusive com a inclusão, com o pertencimento de uma diversidade, né? Considerando também suas necessidades. Eu estou correndo porque eu também estou considerando a necessidade de alimentação, de fome, de cansaço, e vamos tentar acelerar um pouco isso, né, para dar um tom. Então, é esse exercício de mudança. E esse exercício de mudança que o judiciário, como já foi pontuado também, acho que a gente pode avançar um pouquinho, podemos avançar. Também o judiciário tem na verdade, começa há algum tempo atrás, nessa vibração, né, buscado, né, meio outside, né, mas fazer, porque perdeu e está tentando correr
atrás do bonde da história. O juiz canadense Barry Stewart conta essa história de que se alguém, um homem do tempo, lá atrás, de uns 300 anos atrás, visse uma cirurgia lá, e entrasse na máquina do tempo e viesse para a nossa atualidade, pós-modernidade, e visse uma cirurgia atual, ia ter um grande estranhamento, né? Como a cirurgia era feita lá atrás, como é feita hoje, com todos os avanços tecnológicos, etc. Eu digo até mais com relação à saúde, inclusive com toda a medicina integral que cada vez mais se desenvolve. Mas se entrasse num fórum lá atrás, uma forma de como era feito um tribunal, e viesse para a máquina do tempo e viesse hoje, ia se sentir em casa, né? Assim, então, uma foto do tempo lá, o julgamento lá atrás, podemos avançar. E hoje em dia, né, podemos avançar uma cirurgia lá atrás e vamos em frente. E hoje em dia, e podemos avançar, né? E isso, eu volto a falar, porque cada vez mais a medicina, e aí fazendo um correlato com a justiça, o sistema de justiça também, não com o valor justiça, que é diferente, a quem o direito está a serviço, né, também a medicina tem avançado. E hoje, na Faculdade Paulista de Medicina, na Unifesp, você tem meditação sendo também disponibilizado, acupuntura, homeopatia, espiritualidade, né? Como fazer tudo isso? Como trabalhar essa integração de saberes, e não só um saber cientificamente reconhecido. Mas, avançando, e isso, podemos só em termos de imagem, eu vou avançar um pouquinho, e também nosso sistema educacional. E estamos aqui numa universidade, né? Embora aqui numa ensino fundamental, mas uma escola de 1889, avançamos, novembro de 2017. Como está ocorrendo a vivência, a transmissão de conhecimento, de saberes também, inclusive com relação a essas técnicas. Esse é um desafio posto, né? Olhando na nuca do outro, né? Quando a gente entra com justiça restaurativa, também é para todo um sistema, né? As aulas sendo feitas circulares, não é para o adolescente problemático. Inclusive, para o infrator, eu não conheço nenhum infrator. Conheço alguém, uma pessoa que tem nome, que fez uma escolha, que tem consequência. E ele tem uma multi-relações. Então, quando começar a olhar com essa amplitude, né? Bom, eu estava indo para o PowerPoint, voltando, então, a justiça restaurativa, ela vem com movimentos lá na década de 70, 60 também, como o desembargador Carlos Sainz tinha falado, isso em outro sentido, mas também nesse período, pelo jeito, foi um período rico, né, de criatividade. Vários movimentos começam a surgir, problematizando aquilo que se definia o que era crime e como também problematizando, questionando como que o Estado dava uma resposta àquilo que se definia como crime. Né? O abolicionismo, criminologia crítica, a Escola de Chicago e por aí afora, que não vou deitar nesse momento sobre isso, né? Foram questionando, etc., foram começando a inspirar de uma forma interdisciplinar, se inspirando em outras tradições, né? De outras comunidades, de outras culturas, inclusive com inspirações até espirituais também, vendo, nossa, olha só como essa comunidade resolve uma situação que leva uma desarmonia social. Se alguém falhou, todos falharam. Como é que se trabalha isso no coletivo, para ter essa readequação? Né? Como as pessoas se reúnem através de uma árvore sagrada, com o baobá, que é uma árvore medicinal, que tudo pode ser aproveitado e tem uma simbologia ancestral, e como isso conecta as pessoas. Como é que alguém fez, em vez de você ficar fragilizando ainda mais, você vê o ponto forte dela para ela reconectar com a sua natureza compassiva. Olha só, durante muito mais tempo na história da humanidade, preponderou formas consensuais e comunitárias de resolução de conflito ou transformação do que você atribuir para um terceiro, para vir de cima para baixo, dizer o que é certo e errado, de acordo com seus valores, com o seu sistema posto. Né? E tendo o monopólio legítimo do uso da força, que a gente em direito conhece bem isso,
né? Enfim, problematizando tudo isso, e como pequenos rios foram formando um rio mais encorpado, que virou um movimento restaurativo, que tem um grande desafio, porque a conceituação de justiça restaurativa, e até a denominação dela foi sendo construída, e está sendo construída, eu digo ainda, que é a justiça da paz, justiça restauradora, justiça da harmonia, e teve tantos outros, né? É um conceito muito aberto, e isso é o ponto forte, o ponto frágil dela, calcanhar de Aquiles, porque frágil porque tudo pode ser justiça. Daqui a pouco, uma prática boazinha, que induz a erro, inclusive, né? O professor reúne 2 alunos lá, pede desculpa um para o outro, melhor isso do que botar em cima do milho, óbvio, mas nós estamos aqui trabalhando também com o mínimo, né, de qualificação, para não ter essa banalização que leva o fast food, que, consequentemente, se reduzir a justiça restaurativa a um procedimento bonzinho, eu não digo nem bonzinho, se reduzir a um procedimento, a cooptação pelo sistema, falando dessa forma, é quase inevitável. Isso a gente viu, inclusive, na gestão de implementação, desde 2004, 2005, que a gente começou a fazer, como que isso foge, e é usado, e fica a serviço de você fazer mais do mesmo, com a outra roupagem, com um verniz aparentemente humanizante, mas a serviço de uma relação de poder sobre o outro e não com o outro. Né? E aí você tá, ainda mais, porque a gente tem muita cumplicidade com tudo que está posto, mas ainda mais sendo cúmplice nesse sistema. Então, a justiça restaurativa começou a se basear com um conceito em princípios. Eu vou avançar um pouquinho, né? Vindo muito desse caldo, pode deixar vindo muito dessa insatisfação geral, né? Como que lidar com a violência sem ser violento, sendo violento, não retroalimenta ainda mais o circuito de violência, com o sistema caro, um adolescente na Fundação Casa, R$10.000 mês, que sistema doente é esse? Né, que um complexo, um sistema que a vítima é um mero meio de prova para você estabelecer uma relação entre Estado e réu para poder culpar a vítima, ela é coisificada também, não é considerada nas suas necessidades, principalmente as necessidades que surgiram naquele momento que foi impactada, né? Enfim, qual é a noção de corresponsabilidade? Porque uma briga numa escola, uma lesão corporal numa escola por uma questão de bullying não tem uma corresponsabilidade da família, da escola, que tem daquela ambiência. Enfim, como é que você lida com essas corresponsabilidades todas? Que cada vez mais a própria ciência cartesiana e outras ciências, física quântica, teoria holográfica do sistema, tem apontado que tudo tem uma interdependência, e como que o direito ainda trabalha, principalmente o direito penal, numa lógica de responsabilização individual. Por mais desafiante que seja você trabalhar numa lógica de complexidade, ou de rede, ou sistêmica, né? Não é porque tem um desafio posto dessa natureza que você vai deixar de ser, porque isso, na verdade, você está dando água salgada para matar a sede, está retroalimentando o sistema, pode até administrar, mas tem um agravamento. Se o meio é violento, invariavelmente o resultado também o será. Bom, essas problematizações, caldo de insatisfação, veio uma noção mais aberta, porque o ponto positivo é que ela não chega com uma receita de bolo. E por isso que o preparo individual também tão importante. É diferente, ela vai considerar o seu contexto social, cultural, político, institucional, que vai ser implementada essas práticas. É importante que se pense, olhe, considere permanentemente, organicamente sobre isso. É diferente de fazer justiça restaurativa numa escola municipal de ensino fundamental ou com a polícia militar, como já existe trabalhos, com a Guarda Civil, numa megalópole como São Paulo ou numa comarca do interior de menor porte. Né? É diferente. Né? Enfim, dentro do fórum, que para mim é o pior lugar para fazer, embora também é muito bom que faça, ou em ambiências comunitárias. Enfim, tem essas matizes todas só para dar o tom de complexidade, só para inquietação, para falar que não é assim. É trabalho, trabalho, trabalho. É algo... eu faço aquela analogia com uma assertiva zen, né, que você olha para uma montanha, é uma coisa muito simples. Você entra dentro do zen budismo, você vai ver a complexidade que é uma montanha, uma entidade, etc.
mas se aprofunda ainda mais dentro do Zen budismo, ela volta a ser simples, né? É esse processo que requer muito trabalho, e nesse trabalho o risco de se perder, se confundir nas encruzilhadas da vida, na cooptação, vamos fazer um fast food de formação à distância, porque temos tecnologia, e tecnologia é bacana, não estou dizendo, mas a forma como se usa. Mas temos urgência, tem mais de 100 mil pessoas precisando, temos não sei o quê, etc., falta de recurso. Quando você viu, foi. E foi mesmo. Né? Então, como que você vai cuidando disso? Eu até me perdi no raciocínio, mas vou tentando voltar, né? Nesse caldo, conceito aberto, que não chega como receita de bolo, né? Considera o contexto específico, a peculiaridade do local. Mas você tem que ter norteadores. E, dentro dessa construção que a gente foi sendo feita, né, a Resolução 225, depois de um caldeirão de debates, vamos dizer assim, veio com essa. A justiça restaurativa constitui um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflito e violência, por meio do qual os conflitos que geram dano concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado na seguinte forma. É só um norte, não é um conceito fechado, está sempre questionando. A crítica da crítica da crítica, já também problematiza algumas coisas, né, que a gente está no início de um movimento de reestruturação, de mudança de paradigma. Então, muita humildade faz bem, né? Muita humildade, né? Assim, mas o que está falando aqui, né? Aqui e aí a gente começa a diferenciar também algumas coisas por outras práticas assemelhadas, como da mediação, dialoga, como do direito sistêmico, dialoga, como, enfim, várias outras da comunicação não violenta. Quando a gente começou em 2004, a gente se inspirou muito na mediação. Qual mediação? Também é um universo, né? Na mediação transformativa, né? Na comunicação não violenta, mas aí foi também outra. Existe uma diversidade de técnicas, né? da justiça restaurativa, da JR, como a gente fala, né? Porque isso também é importante saber. Existe círculo restaurativo, né? Procedimentos circulares, círculo de paz, conferência familiar, modelo da África do Sul, que é um pouco como a conferência familiar, o Eletemba, enfim, que nós estamos. Isso é técnica. Mas o importante é que a gente tenha alguém, um responsável pela organização disso, preparado, né, não basta boa vontade aí, né, preparado, que prepara o encontro, não só, vamos botar o ideal, não só entre quem causou o dano e quem foi impactado pelo dano, então, usando os atalhos já conhecidos, vítima, ofensor, né, o autor do ato, ou o receptor do ato, enfim, né, mas quem indiretamente foi afetado, quem pode apoiar aquelas pessoas que estão fragilizadas, um tio, um primo, etc., né, quem pode pensar em termos de reparação. Então, estamos focando principalmente nas relações, e esse é um foco da justiça restaurativa, né. Não é a violação de uma norma, que a norma é uma estratégia para uma convivência, ela não é um fim em si mesma, né? Então, vamos entender a essência dela, né? Não é uma relação entre Estado e réu, a justiça como uma experiência vivencial, viva. Então, a pessoa organiza, tem passos para serem observados didaticamente, isso sendo sempre com uma supervisão que a gente precisa estar discutindo o caso, mas o encontro, né? As pessoas não chegam, oba, vou encontrar a vítima, oba, vou encontrar o ofensor, chegam fechadas. Como é que você vai fazendo? Né? No coletivo, mais da metade do tempo é de reconexão. Só aí que você vai olhar para o conflito, isso também em outras técnicas também isso ocorre. Enfim, e aí que você investiga e vamos olhar as questões de corresponsabilização relacionais também, não reduzindo cada ser humano numa coisa, né, definida por aquele ato. Dizer que a justiça restaurativa não se limita a questões criminais, ou infracionais, ou disciplinares, mas ela tem abrangência em todas as outras temáticas também, e avançando para tentar chegar, pelo menos dar um complemento, que eu acho um pouco do norte essencial da JR, e finalizar minha fala. E ela trabalha muito em outras dimensões que não só as relacionais consigo mesmo e com os outros. Ela trabalha também no que a gente chama
Se puder só avançar mais um slide, mais dois, desculpa. Ela trabalha também com uma dimensão institucional, vamos dizer assim, estrutural e social. Porque vamos olhar também as violências estruturais que tensionam as relações, que contribuem para as situações de violência. Então, vamos olhar também um conflito, invariavelmente, também tem questões raciais, de gênero e tantas outras, aquelas ambiências também, porque isso vale, e isso não justifica, mas explica um pouquinho o time um pouco diferente de implementação do Núcleo de Justiça Restaurativa na PUC, porque não é só criar um espaço para uma resolução de conflito, que já é muita coisa, e vamos fazer isso também. Tá. Mas, principalmente, que a nossa trajetória tem muito em parceria com as escolas públicas estaduais de ensino médio, também depois municipais. Não adianta que uma escola seja só uma hospedeira de um processo dialógico horizontal, né, restaurativo, se ela, escola, não rumar em direção a uma escola restaurativa. E aí, vamos lá, se é para ir fundo, vamos fundo. É pensar o seu projeto político-pedagógico, regimento interno, gestão democrática, assembleia de alunos, semana de grafitagem, grêmio, enfim, infinitas situações. Se é para ir fundo, ou então é só para eu ser bacana, juiz restaurativo, pioneiro, bonitinho, ele passa a mão na cabeça dos outros, que diferenciar. Não. Deus me livre. Assim, e não façam isso com ninguém. Assim, isso é sério. Né? A gente está trabalhando com questões muito sérias. Então, vamos olhar as corresponsabilizações também. Então, como você irradia isso, e como você desvela e pensa planos de ações para dar conta nesse sentido. Isso também, então, em termos de PUC, estamos vendo, e que é imenso, e também não vai começar ótimo, perfeito, não. Um bolero de Ravel, vamos lá também, organicamente, enfim. Como é que vamos crescendo nesse sentido? E outro ponto, só para finalizar, é todo o aspecto das relações, né, sociais, com viés de interdisciplinariedade, de rede, porque a justiça é um valor que não está só nas ambiências forenses. Ela diz respeito à saúde, à educação, à segurança, etc., etc., etc. Só estou dando um tom, né? Porque eu teria muito para falar nesse aspecto também, mas perceber, né, que então a gente começa a ressignificar a atuação de todos os profissionais, né, do direito, mas de todas as ambiências, né, então é muito comum os profissionais do direito falarem que ressignificam suas atuações quando entram em contato com a justiça restaurativa, que reconectam com o valor de justiça, mas também em outras áreas também. Né? Porque, assim, fazendo um paralelo com o sistema de saúde está muito calcado com a doença, muito calcado que ele atua quando vem o desequilíbrio, a expressão do desequilíbrio. Né? E aí você entra com medicação, entra internação, etc. Mas a saúde integral, plena, é prévia. Como você se cuida permanentemente. Inclusive, na China, dizem que, nas províncias, o médico que recebia, né, o dinheiro deixava de receber quando alguém ficava doente. Falhei. Então, como é que você também trabalha a questão do justo nessas outras ambiências, para que os conflitos, na essência mântrica, que a gente fala muito, né, não sejam olhados com uma forma só negativa, mas positiva? Previamente, e que você tira a energia do julgamento e entra com a criatividade, né, num palco circular, então isso potencializa ao 1000. Como é que você faz isso? Isso não é fácil, não basta boa vontade. Isso exige técnica, mas não se limita a uma técnica, como também tem técnica de gestão e tem esse olhar mais ampliado. Então, é esse processo que a gente vem fazendo desde 2004 para cá, né, nas ambiências, em várias ambiências, e tem vários movimentos aqui, algumas pessoas estavam aqui, já saíram, né, que trabalham nas comunidades, mas nas ambiências forenses, com todo o desafio de implementar isso dentro de um sistema de justiça, que realmente vai levar para as caixinhas postas. É muito forte isso. Né? Tem problemas de formação, temos problemas de ego muito presente, temos questões de mercado, jogos de mercado, temos questões de tudo contra a ordem. Só para dizer, né,
que não é só que você levanta a bandeira da cultura da paz, da não violência, e tudo se abre, e tudo se faz. Não. Né? É um grande trabalho, a gente vem fazendo 5 passos para frente, 4 para trás, 7 para o lado, mas a gente vem persistindo. Hoje a gente não tinha nenhuma resolução, mas hoje a gente tem a resolução 225 do CNJ, tem uma lei do SINASE, que está prevista no artigo 35, a justiça restaurativa, temos no regimento interno da Fundação Casa, previu também a atuação da justiça restaurativa, temos a figura do professor mediador, a resolução que criou, que está prevista a justiça restaurativa. Temos algumas normativas legais, no caso do SINAD, mas principalmente infralegais, prevendo. É um longo caminho e que aumentam a probabilidade de a gente seguir adiante é estando junto, como já foi falado aqui anteriormente. Então, a justiça restaurativa também é um movimento que busca, né, estar junto, né, como não poderia deixar de ser, com cuidado de a gente também respeitar as trajetórias anteriores de toda a construção do devido processo legal, do Estado Democrático de Direito, e o respeito da diversidade de cada uma dessas outras linhas, da arbitragem, da mediação, da comunicação não violenta, da advocacia colaborativa, do direito sistêmico, da justiça restaurativa. Porque se a gente também podemos se inspirar reciprocamente, tem pontos de interseção, mas se vamos misturar tudo, né, é que nem entrar no buffet e começar a misturar marshmallow com farofa, com batata frita, etc. Cada um tem suas potências, né, seus desafios, né, mas tem sua identidade. E reconhecer essas identidades é empoderar cada uma dessas linhas. Muito obrigado. Eu falei um pouco demais. Namastê. Agradecimento de coração para coração, realmente, por tudo que você nos brindou, e há inúmeras reflexões, e é um processo de autoconhecimento e revisitação o tempo todo que nós nos permeamos, e cada um tem um caminho, né? Então, grata, muita gratidão. Marcelo, você nos brinda? Muito boa tarde a todos. Eu vou também tentar ser breve na minha fala, apesar de, na maioria das vezes, quando eu digo isso, não é sempre verdade. Mas eu gostaria de começar agradecendo a reitora Maria Amália, né, que tem bancado realmente a implementação, né, de um projeto de justiça restaurativa aqui na PUC, pró-reitor comunitário, desembargador Malheiros, né, que tem sido um grande pai de todos nós. Agradecer também a Cristiane e a Cristiana por essa oportunidade de estar aqui. Meu grande amigo Egberto, que para mim é uma inspiração, né, não só na justiça restaurativa, mas uma inspiração de vida, aos que estão comigo aqui na mesa também, né, professor Flávio Caetano, professor Galvani, né, a todos os professores aqui da PUC, e a todos que resistiram aqui firmemente, apesar da fome, apesar do cansaço nesta manhã. Eu gostaria de retomar, né, um pouquinho disso que o Egberto falou sobre os fundamentos da justiça restaurativa, mas eu vou buscar trazer um pouco mais de exemplos para trazer a justiça restaurativa um pouco mais na prática. Mas a justiça restaurativa, né, nós a entendemos como realmente uma mudança de paradigmas de convivência social, uma mudança da estrutura de convivência social, ou seja, nós entendemos a justiça restaurativa muito mais do que uma técnica de resolução de conflitos, apesar de ela ter um rol de técnicas, mas como a mudança de um paradigma social, de um paradigma de convivência social. E esse entendimento, ele parte da ideia de que as estruturas sociais em que nós vivemos hoje, ou os paradigmas em que nós vivemos hoje, a forma como nós enxergamos o mundo, foi pautada, foi construída entre os anos de 1500 e 1700, né, a partir do pensamento que começou com Galileu, né, foi bem elaborado por Descartes, passou por Francis Bacon e depois foi consolidado por Newton. A lógica mecanicista, a lógica cartesiana, que enxergava a natureza, enxergava o mundo como uma coleção de partes, como uma grande máquina. E tudo nessa grande máquina, nos sistemas, pode ser explicado pelo arranjo e pelo movimento dessas partes, ou seja, pode ser explicado a partir da compreensão de cada parte individualmente considerada. Essa lógica cartesiana nos levou a dar muita ênfase ao que é objetivo, ao que é quantitativo, ao que é matematicamente mensurável. E muito daquilo que foi considerado como subjetivo e que é extremamente importante ficou de fora, foi considerado como não importante,
como, por exemplo, o sentimento, como, por exemplo, a qualidade, como, por exemplo, a ética. De maneira que, e aí dando um salto na história, esse pensamento cartesiano aplicado à estrutura social, e a estrutura, não só a estrutura social, mas também aos reflexos da estrutura social, como as estruturas, como se formam as nossas instituições, esse paradigma levou a uma lógica, né, a uma estruturação na base do individualismo, do utilitarismo, do consumismo e da exclusão, de forma a fomentar movimentos de dominação, movimentos de competição. E não é à toa que hoje nós chegamos no auge desse movimento com tantos discursos de ódio, com a ideia de que aniquilar o outro é a melhor solução em todos os campos. E essa estrutura social, e às vezes, muitas vezes institucional e de convivência em que nós vivemos, impõe uma série de violências às pessoas. Não só violências físicas, mas violências psíquicas também, que nós podemos exemplificar no grande número de assédios por conta da relação de gênero, ou por conta da relação de poder, ou de classe social, enfim, e também outras formas de violência, como a violência estrutural, que significa deixar um grande número de pessoas fora, ou obstar que essas pessoas acessem serviços e recursos que, em tese, deveriam estar disponíveis para todos, e também violências culturais, que é deixar à margem, deixar de fora das teias de relações e de bem-estar, grupos de pessoas por conta da sua origem de raça, de classe, de gênero, de condição social. De maneira que muitas dessas violências que incidem sobre as pessoas, depois as pessoas elas acabam respondendo a essas violências com outras violências. E nós estamos vivendo hoje, não só com a justiça restaurativa, mas esse é um fenômeno maior, nós estamos vivendo realmente uma mudança de paradigmas, em que o paradigma que agora também, né, domina a visão da ciência e dos diversos campos sociais é o paradigma sistêmico, que se enxerga os sistemas, né, tanto os sistemas orgânicos como os sistemas sociais e o mundo de uma forma geral, a partir de uma visão holística, né, como se tudo fosse uma teia de relações. E o ser humano ele não está fora e nem acima dessa teia de relações, ele faz parte dela. E toda essa teia de relações, né, e quando nós falamos dos sistemas sociais, essas redes de relações é que garantem o bem-estar das pessoas. As pessoas que estão conectadas a essas redes de relações vivem o bem-estar. De maneira que os centros de poder não são mais aqueles que mandam, mas são aqueles que, em inglês se fala hub, que são as conexões, né, aqueles cubos de conexão, que conectam instituições ou pessoas, né, e aqui retomamos o exemplo do nosso querido Antônio Carlos Malheiros, instituições ou pessoas que conectam outras pessoas a essa teia de relações e que promove, portanto, o bem-estar das pessoas. E a justiça restaurativa, então, ela vem nessa grande mudança, como outros movimentos também vêm, né, dentro dessa mudança para um paradigma, uma visão sistêmica. Né, até abrindo um parêntese aqui, nós estamos vivendo realmente tempos sombrios. E eu não sei se nós estamos vivendo o auge do paradigma cartesiano, né, ou se as transformações estão chegando e o sistema pautado pela lógica cartesiana está fazendo contramovimentos violentos para sobreviver. Enfim, né, fica o questionamento. Mas a justiça restaurativa, então, ela vem como um convite para que todas as pessoas da sociedade estejam juntas, unidas, com igual importância, para todos pensarem quais são as falhas da estrutura social que levam as pessoas à violência. Existe um conceito do professor George Pavlet, que esteve aqui na PUC, inclusive, um canadense, em que ele diz que a justiça restaurativa é o grande anfitrião, que recebe todas as pessoas da comunidade, né, para que todos, com as suas diferentes visões de mundo, pensem em caminhos de convivência que sejam razoáveis para todos e não excluam ninguém. E é por isso que nós dizemos que a justiça restaurativa ela não é e não pode ser algo dos tribunais. A justiça restaurativa se faz na comunidade e pela comunidade, mas entendendo comunidade não com um conceito que nós usamos no Brasil, como um conjunto de pessoas que moram em áreas vulneráveis, né, a comunidade da favela X ou do bairro Y, mas entendendo comunidade como conjunto de todas as pessoas que compõem as instituições públicas e privadas e também a sociedade civil.
Portanto, o Poder Judiciário também faz parte dessa comunidade. Não a domina, mas faz parte, integra, e, portanto, integra também essa construção coletiva que é a justiça restaurativa. E para que a justiça restaurativa ela tenha toda a sua eficácia como instrumento de transformação social, assim como nós a entendemos, ela precisa trabalhar nas 3 dimensões da convivência, que são as dimensões relacional, institucional e social. E aqui eu começo a pautar alguns exemplos. Quando nós falamos da dimensão relacional, aí nós estamos falando realmente das técnicas de resolução de conflitos. E a mais conhecida, ou a mais usada aqui, é o processo circular, que reúne ofensor, vítima, familiares de ambos, a comunidade direta ou indiretamente atingida por aquele fato e a rede de garantia de direitos, né? Com a finalidade de auxiliar aquela pessoa que cometeu um ato danoso a refletir sobre o erro e a construir um plano de reparação dos danos. Mas, por outro lado, entender que há uma corresponsabilidade da família, da comunidade, do poder público, que em algum momento também falharam na vida daquela pessoa. Que existe uma corresponsabilidade coletiva, de maneira que todos ali sejam protagonistas para construir um novo caminho de convivência e ninguém seja julgado por ninguém. Porque se o processo circular se transformar em um tribunal circular, aí estaremos fazendo uma ofensa muito séria ao Estado democrático de direito. Bem, e trazendo alguns exemplos, né, assim, mais perceptíveis, né, existe uma determinada situação, né, essa situação é real, né, o menino, com 16 anos, ele entrou numa casa, né, e ele estava armado, aliás, ele estava com um simulacro de arma de fogo, e então ele entrou na casa e anunciou um assalto. Quando ele anunciou o assalto, na sala da casa, ele estava no meio de mulheres que faziam um círculo de oração. Parece novela, né? Mas foi um fato da vida real. Enfim, as mulheres ficaram apavoradas, aí uma mulher, que era esposa de um policial, percebeu que a arma não era verdadeira, falou para as outras, uma se encorajou, foi para cima do menino, aí o menino saiu correndo e mesmo assim ainda conseguiu pegar um celular e depois ele foi apreendido pela polícia. E foi feito então o processo circular nessa situação. E foi muito interessante porque foram feitos planos de ação, né? O menino ele queria fazer esportes porque ele gostava disso, né? Ele propôs reparar aquela situação, né, que ele havia causado, aquele dano que ele havia causado, não só material, mas psicológico principalmente. E aí a própria vítima o auxiliou, porque a vítima naquele momento o convidou para participar de um projeto com idosos do qual ela cuidava. Então ela passava todo dia na casa do menino, buscava o menino para ir nesse projeto. Em algumas outras situações, por exemplo, que nós trabalhamos, meninos que foram apreendidos em atos de pichação. Né? Em vários momentos no processo circular, o menino dizia, tá bom, entendi, eu estou expressando a minha arte da forma errada, então me ajudem a expressar a minha arte da forma correta. E aí, o Conselho de Cultura, Secretaria de Cultura que estavam ali presentes no círculo se davam conta de que não existia um espaço na cidade para esses meninos desenvolverem a arte do grafite. Aliás, nem que eles quisessem fazer pintura clássica, não teria, muito menos uma arte que é tida como marginalizada. E aí foi feito um processo de implementação de espaços para esses meninos desenvolverem o grafite e muitos deles se tornaram monitores para outros garotos que queriam aprender grafite. Bom, saindo então dessa dimensão relacional, passamos para uma institucional, porque entendemos que as nossas instituições são formatadas como um reflexo da estrutura social. Elas são hierarquizadas, elas são punitivas, elas são excludentes, elas não geram pertencimento às pessoas que delas participam. Né? Nem aos alunos, muitas vezes nem aos professores, nem à própria direção, porque aquela própria estrutura é sufocante para todo mundo. E daí a necessidade de convidar a instituição a repensar as suas formas de convivência interna, as suas formas de administração interna, porque de nada adianta entrar com uma prática restaurativa, né, em uma instituição se essa própria estrutura é uma fomentadora de conflito. Né, e aqui, né, uso até uma frase de Bertolt Brecht, que eu ouvi do Egberto pela primeira vez, né, em que ele diz, de nada adianta falar sobre a violência das águas do rio que tudo arrastam, se não falamos da violência das margens que as comprimem. Né. E aí, daí vem a lógica desse trabalho institucional que o Egberto já trouxe um pouco, né, nos moldes, como nós estamos desenhando aqui de uma forma embrionária aqui para a PUC.
E é por isso que esse cuidado, essa qualidade também demanda um pouco mais de tempo, né, com a constituição de um grupo gestor interno, intersetorial, né, para enraizar a justiça restaurativa como política pública, para dar sustentabilidade, né, para dar sustentação aos trabalhos de ponta de resolução de conflitos, né, promover debates, sensibilizações, formações, círculos de diálogo com os coletivos internos da universidade, de forma a dar vez e voz a todos, principalmente aos grupos que são tidos como minorias. Enfim, uma série de ações até chegar naquele momento de resolução de conflitos. E, por fim, a justiça restaurativa ela trabalha numa lógica também, né, na dimensão social, que significa, né, realmente esse convite para que toda a sociedade esteja junta, repensando as estruturas de convivência e principalmente nas suas falhas que empurram as pessoas à violência e à transgressão. Eu sei que temos aqui esse desafio do tempo. No final, se der tempo, eu conto uma outra historinha, mas eu acho que não vai dar, então eu encerro a minha fala por aqui. E quero dizer, mais uma vez, que a justiça restaurativa ela diz muito menos respeito ao outro e muito mais respeito a cada um de nós. A justiça restaurativa ela nos convida a pensar sobre a nossa responsabilidade conosco, a nossa responsabilidade com o outro e a nossa responsabilidade com o meio ambiente em que nós estamos inseridos. Muito obrigado. Gratíssima. Eu lembro de uma fala que dizia disciplina, 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 trabalho, 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 né? Quando Emmanuel falava com o Chico Xavier. Então, nós temos muito trabalho, trabalho, trabalho. E, professor Claudemir, para suas considerações, e depois ao professor Flávio Caetano. Bem, eu sou economista, sou do Departamento de Economia, e estou aqui representando o professor Antônio Corrêa de Lacerda, que é o nosso diretor da FEA. E ele me indicou, tendo em vista que a agenda dele já estava tomada, porque eu também sou mediador. Eu trabalho com mediação interdisciplinar junto a empresas familiares. Eu sou consultor, independente da minha atribuição aqui acadêmica, e meu nicho de mercado é empresa familiar. Empresa familiar, onde trabalha a família inteira junto, onde os patrimônios estão todos juntos, onde os conflitos da família se misturam com o conflito da empresa. Então, isso é uma experiência muito interessante. E eu tive acesso à mediação por uma razão muito simples, em função dos erros que eu cometia fazendo essa consultoria. E uma delas que ficou muito marcada na minha vida foi de uma empresa de ferragens, tinha 2 irmãos e um primo, que um atrito muito grande, um conflito que precisaria ser transformado, esse conflito. E eu, ainda inexperiente, consegui fazer um acordo excelente, consegui tirar um dos irmãos que não se adaptava ao estilo de trabalho, e fiquei muito feliz com isso, foi muito elogiado. Depois de mais de um ano, encontrei um dos irmãos, perguntei como é que estava a empresa, falou, a empresa está ótima, o teu trabalho foi excelente, agora já temos 3 filiais, e me levantando a bola. Eu falei, e seu irmão, como é que está? Rapaz, meu irmão foi desde aquela época eu não encontro mais com ele, nós rompemos. Em outras palavras, resolvi o problema da empresa e acabei com a relação familiar. Certo? Aí eu procurei, aí fui descobrir com a Águida Rodrigues Barbosa, que é uma das primeiras mediadoras aqui de São Paulo, para falar, preciso sair dessa, e descobrir a mediação. E aí comecei a fazer mediação, inclusive interdisciplinar, junto com uma advogada, junto com a psicóloga, e descobri que relação empresarial é uma relação que precisa do advogado, do economista ou do administrador e do psicólogo. Ou seja, é uma relação holística, é uma relação que tem que olhar o homem como um todo. E a mediação permitiu que eu fizesse isso. E fico muito feliz de saber que na PUC tem esse núcleo, fiquei sabendo há pouco tempo isso aqui, e só posso parabenizar a organização por ter promovido esse evento. Só isso. Bom, ficamos
para o Bem Término, preciso falar com muito carinho do Flávio Caetano, né? Todos falaram aqui que estudaram juntos, né? O Fernando com o Carrali e eu com o Flávio, né? Ele vai dizer que eu fui professora dele, mas é mentira. Nós só temos uma diferença de 1 ano na faculdade, mas, além de amigo querido há tanto tempo, estamos na advocacia juntos. Ele é professor aqui da universidade e passou um tempo afastado de nós, em Brasília. Ele foi secretário da Reforma Judiciária e agora voltou, né? Ainda bem, como diz o Vesula, há sempre o tempo, né? E foi o tempo dele voltar. Então, muito obrigada. Graças a Deus voltou. Tá bom, boa tarde a todas e a todos. Agradeço aí a Cris, amiga antiga, pelas palavras. Não vou dizer que você foi minha professora, não, a gente foi colega. Você era minha veterana, o Hélio também colega de turma, né? E parabéns pelo evento, né? Aqui pela PUC, pelo Café com Mediação, pela Cristiana e todos os colegas do Café com Mediação. E a PUC, porque não é só a Faculdade de Direito, né? Mas a reitoria, principalmente, nosso querido professor Malheiros, a professora Maria Amália, o Judson, que mostrou aqui, né, toda a sua competência, né, Judson, tanto tempo de PUC também. Então, e também cumprimentar todos os componentes da mesa, os colegas aí da faculdade. Eu estou com um problema aqui, que eu estou fazendo uma mediação muito difícil entre o meu estômago e a minha fala. E quem tem sobrepeso sabe que aqui a coisa fica mais difícil, né? Então, eu estou com 50 tons de urros aqui no estômago, bem piores que os puns que o Malheiros mostrou para a gente. Então, eu prometo que eu vou ser muito rápido. E o que eu queria falar um pouco da minha experiência como secretário nacional da Reforma Judiciária, mas eu vou deixar isso para outro momento, porque não dá tempo para falar agora. O que eu queria dizer é o seguinte, a Cláudia Schweres até já falou sobre isso. Nós achávamos que era importante trazermos a lei para o Brasil, porque tínhamos uma boa iniciativa, que foi a Resolução 125, e aí houve essa discussão, faz lei, não faz lei, mexe no CPC, não faz no CPC. E nós achávamos que era muito importante. E aí sofremos muito para fazer isso, e aí eu acho que o Egberto falou bastante das dificuldades de mudar alguma coisa, porque dentro da comissão para discutir mediação, que eu achei que ia ser uma maravilha, foi um problema enorme. Se mediar a comissão de mediação foi uma loucura. E aí a Cláudia trouxe um exemplo que foi para mim assim, talvez um dos piores, que quando a gente começa a discutir quem podia ser mediador, judicial, e claro, e extra, mas aí a OAB, não, tem que ser advogado. Eu falei, calma, reserva de mercado para quem vai trabalhar nos litígios é uma coisa, agora para quem vai ser mediador. E foi uma briga muito difícil, e ainda bem que a gente tinha tido a sorte de escolher a Tânia Almeida para ser uma das integrantes da comissão. Ela é médica, né, psiquiatra, precisou muito do psiquiatra ali naquele momento, e ela era quem, né, mostrava como que se fazia uma mediação. E aí eu lembro que na época eu cheguei e falei, olha, gente, calma lá, olha aqui. Com esse exemplo aqui na comissão, vocês querem dizer que tem que ser advogado? E aí, ainda bem que a prova viva de como se faz uma mediação levou ao bom senso de que a gente conseguisse que fosse, como tem que ser, multidisciplinar. E aí eu acho que, e aí já caminhando para o final, não dá para falar muito mais do que isso, depois eu conto a experiência que fazer uma mediação envolvendo, vocês imaginem quem eram os representantes da época. A gente tinha Joaquim Barbosa, né, como presidente do Supremo e do CNJ, nós tínhamos Renan Calheiros, nós tínhamos Eduardo Cunha, e com essa turma que a gente conseguiu que a lei saísse. Então, não é algo muito fácil, mas saiu. São aquelas coisas que têm momento para as coisas saírem. Existia um projeto de mediação no Congresso desde 98. Se saiu em 2015, porque ali era o momento de sair. E foi possível, claro que tudo que é muito negociado, muito dialogado, tem seus problemas, não é uma lei maravilhosa, o CBC também não é, mas já é um avanço tremendo para o que a gente precisava. Então, eu só queria acabar dizendo isso. A gente pensou em várias coisas, e uma das coisas está ligada diretamente ao que a gente está fazendo aqui hoje, né? Porque a gente já falou sobre esses números, não está cansado de falar, o Carrali falou um pouco mais cedo, né? São 104 milhões de processos no Brasil, um para cada 2 pessoas, entram por ano 25, 26 milhões, saem por ano 25, 26 milhões, a gente fica com um estoque de 75 milhões, o que significa que precisaria parar a justiça por 3 anos para zerar. É impossível isso. E, além disso, uma média de 10, 15 anos para se chegar a um resultado. Então, a gente já sabe que esse modelo não dá e que não é possível que todos os conflitos tenham que ir para a justiça. Então,
uma das formas que nós imaginamos naquele momento é que a gente tinha que realmente apoiar a cultura do diálogo e a cultura da mediação. E aí, como eu gosto de fazer proposta, viu, Cris? Eu acho que, aproveitando aqui, a gente tem duas instituições ou duas entidades que têm história. O Café com Mediação é mais novo, né? Acho que começou numa padoca, um cafezinho pingado, né? Hoje a gente está aqui quase que num hotel 6 estrelas com um breakfast daquele que tem tudo, né? Virou. Eu te propor, inclusive, que não fosse mais café, fosse café, almoço e jantar com mediação, porque a gente já viu que o café foi pouco para mediação. Mas eu acho que, pegando a experiência do café, e acho que a PUC podia liderar esse movimento, porque a PUC tem uma história, né? Tem história no nosso país. E a história da PUC é marcada no diálogo. A PUC surge como uma universidade comunitária, uma universidade humanitária e humanística, com um papel fundamental quando o Brasil passava por problemas muito parecidos que a gente passa hoje, né, com uma crise de democracia, tempos sombrios, não sei se era pior antes ou hoje, mas tempos muito difíceis, e a PUC teve um papel e tem um papel histórico fundamental de quem fez a diferença naquele momento. Depois, né, com várias faculdades, a gente percebe na nossa faculdade de Direito que a gente passou primeiro por uma escola de Direito Público, de Direito Processual, depois a PUC saiu na vanguarda nos direitos difusos e coletivos e direitos humanos, que é a minha área, e aí nós fizemos, sim, Fernando, bem lembrado, no escritório modelo, foi a primeira vez que o escritório modelo fez prática de mediação. Nós fizemos um convênio, eu era coordenador do escritório modelo naquela época, então nós fizemos um convênio com o IMAB, com o Adolfo, que teve que sair, para que todos passassem, né, os alunos do escritório modelo fizessem mediação. E eu acho que a PUC vem inovar agora, sempre com o nosso querido professor Malheiros, e agora aqui com o Egberto, com o Salmazo e com a Mônica, a gente está fazendo um núcleo de justiça restaurativa na reitoria. Então, isso a PUC está à frente de todos. Então, o que eu queria te propor, acho que a gente podia pensar, já que eu vi lá que tinha todos somos pela mediação, que a gente buscasse fazer um pacto, um plano, sei lá, que eu gosto de falar pacto, né, todos pela mediação, mas com esse viés aqui para as faculdades, com 3 objetivos. O primeiro, todo mundo já falou aqui, que tenha pelo menos como disciplina eletiva, né? Eu gostaria que fosse obrigatória, mas que a gente pudesse fazer um movimento em todas as faculdades, ou todas as universidades, não faculdades, para que tivesse como disciplina eletiva a mediação. Segundo, que nós estimulássemos os MUTs. Acho que isso vale a pena a gente levar isso para as outras. E terceiro, que a gente levasse para as faculdades de Direito, que todas elas, nos seus escritórios, modelos e núcleos de prática jurídica, tivessem pelo menos um mediador atuando. Porque aí a gente começa realmente a mudar. E eu acho que, como a ideia é segmentar, a gente tem que fazer por aqui. Então, eu queria terminar por aí, e a gente tem um exemplo aqui de quem é economista e faz mediação, né? Já tivemos um engenheiro que foi embora, que é o Renato. Então, eu queria terminar lembrando as palavras do professor Malheiros, que ele sempre, parafraseando o nosso querido Dom Paulo Evaristo Arnes, ele sempre acaba as falas dele dizendo isso, ó, coragem, coragem, coragem. Bom, mediando a nossa fome, a Cristiana tem uns livros para sortear e e agradecer mais uma vez a todos. Flávio, você foi o último a falar, mas, graças a Deus, a gente vai ter a honra de te ouvir em novembro também, especialmente. Vai ser um painel especial com você, para você contar tudo que você não teve tempo de colocar aqui também. Tá? Então, dia 9 de novembro, no Rio de Janeiro, o Café com Mediação estará lá com o Flávio Caetano, com uma palestra dele, falando dos 2 anos da lei. Então, eu vou pedir a ajuda da Regina também, e os heróis que ficaram aqui do Café com Mediação, que conseguiram mediar a fome também, vão participar desse sorteio. Nós vamos sortear 3 cursos, 3 workshops, e vou pedir aqui o Ranzolin para falar rapidinho aqui, enquanto a gente pensa aqui no sorteio, dessa obra. Por favor, Ranzolin. Cristiana, muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. E essa edição do Temas de Mediação e Arbitragem, ela começou meio como um café em mediação aqui. Era até um favor que Alex devia para o Asdrubal. E aí o Asdrubal sugeriu que nós publicássemos. Acho que faltava alguma coisa conjunta de mediação e arbitragem no mercado editorial. Então, ele convidou a mim, a Maria Odete, que é a ex-presidente da ASP, e nós começamos a coordenar o que seria uma única edição. E acabou vendeu toda a primeira edição, esgotou, depois lançamos uma segunda edição do primeiro tema, esgotou também, e aí a editora nos convidou para seguirmos. Então, estamos hoje na segunda
no segundo volume, do qual nós temos aqui, eu acho que o Adolfo, pelo menos estava aqui, um dos autores, o Adolfo estava aqui, acho que já não está mais, a Cristiana, que é autora, também coautora da obra, e já estamos com o terceiro volume no prelo. Todos já escreveram o terceiro volume, já estamos trabalhando no quarto volume. Então, eu queria aproveitar aqui, cumprimentar a Cristiana por esse, se falou até no Bolero de Ravel, o Café de Mediação começou um sonetinho aqui e tal, hoje está essa orquestra maravilhosa aqui tocando, queria usar o momento aqui para te cumprimentar, Cristiana, então convido a todos a comprarem o livro, os que não ganharem no sorteio aqui, que comprem, porque realmente tem temas ali que envolvem arbitragem e mediação, questão de cláusula escalonada, sobretudo, que são abordados no livro, e temas específicos de mediação que estão ali. Eu acho que é uma boa leitura, são autores mais renomados e conhecidos aí em relação ao tema. Fica o nosso convite. Muito obrigado por nos permitir fazer o lançamento aqui, Cristiana. Obrigada. Lembrando que no terceiro capítulo também vão participar autores portugueses, que estão ajudando muito o capítulo Café com Mediação lá de Portugal, E, bom, a gente vai fazer esse sorteio meio rápido. O próximo Café com Mediação vai ser no dia 28 de setembro, no Yacht Clube de Santos. Alguém faz aniversário no dia 28 de setembro? Próximo ao 28 de setembro? Não, no mês de setembro, mas mais próximo do dia 28. Alguém faz aniversário em setembro aqui? Pronto. Já vai receber o livro aqui, por favor. Então. Agora eu vou sortear um webinar. A entidade certificadora do ICFML, que congrega mediadores lusófonos, que é uma entidade super importante na qualidade dos mediadores, está oferecendo um webinar com a Cláudia Grossman. E quem faz o próximo Café com Mediação, dia 9 de novembro, com o Flávio Caetano. Quem faz em novembro, no próximo de 9 de novembro, aniversário? Você? Então, pronto. Você vai ganhar o... Você mesma, Você leva... Isso, pode... Você vai receber o curso do ICFML, o webinar com a Cláudia Grossman. Quem quiser participar desse webinar, é só acompanhar no site do icfml.org.br. Lá vocês vão encontrar todas as coisas para certificação. Ela vai te passar, Isabela. Eu vou sortear agora um webinar. Só um segundinho. Eu vou sortear agora um webinar da Cristiane Sabine Spina, que na verdade não é um webinar, é um workshop da Cristiane Sabine Spina de escolar. Tá? E o próximo Café com Mediação, em outubro, 26 de outubro. Dia 26 de outubro. Alguém faz aniversário? Por favor, então, você. Vai ser em E vou sortear... E vou sortear também um workshop com a Vanessa Rai. O que é essa tal de mediação pode fazer por você? Esse workshop vai ser agora dia 29 de setembro. Quem faz aniversário dia 6 de dezembro, que vai ser o Café com Mediação em dezembro? Seu pai não vai. Seu pai não está aqui, tem que estar presente. Próximo a 6 de dezembro? Não? 2 de janeiro? Não. Espera aí, então vamos lá. O último Café com Mediação foi no Pinheiros, foi em dia 6 de junho. Alguém fez aniversário em junho? Então, pronto, você vai receber o workshop da Vanessa Rai. Queria agradecer mais uma vez à PUC, ao reitor, à pró-reitoria da PUC, Dr. Malheiros, a Cristiane
Marques, por ter propiciado e organizado todo esse evento aqui no Tucumã. Foi realmente muito especial. A todos os palestrantes e a presença de todos vocês que sempre ajudam o Café com Mediação. E estaremos juntos novamente, agora em setembro, dia 28. Nós vamos tratar de mediação e no direito do trabalho, né, vamos trazer desembargadores do TRT, Ministério Público. Então, logo mais a gente vai soltar as inscrições para esse próximo evento. Muito obrigada. Obrigada, Cristiane.